Você já parou para pensar no que um rato de laboratório... Como é que eu posso... Ele mentiu pra você de novo. Flávio esteve na casa de Vorcaro mesmo depois da prisão. Mesmo depois da prisão. Vocês estão dizendo que eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. E quando soube, por que visitou Vorcaro na casa dele? Absolutamente nada a esconder sobre isso. E por que mentiu quando o áudio foi vazado? Claro. Mentira, não é sobre isso. E por que a produtora do filme diz que não recebeu o dinheiro? Onde está o dinheiro do filme, Flávio? Flávio Bolsonaro é o filho da mentira. Absolutamente nada a esconder sobre isso. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Que é a situação em que os dois podem estar. O rato e o senador, assim como qualquer ser humano, diante de uma armadilha. Só que o rato não tem como saber que ele está diante de uma armadilha. Já o senador teria todas as condições para identificar os riscos antes mesmo de entrar numa fria. Será? Daniel Vorcaro pagou pelo menos 50 milhões de reais para a produção do filme de Jair Bolsonaro a pedido do seu filho Flávio Bolsonaro. Áudios vazados mostram, inclusive, que o Flávio Bolsonaro cobrava o Daniel Vorcaro e demonstrava solidariedade em relação à sua prisão, em relação ao processo que avançava contra o banqueiro pilar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Os cientistas eles vivem fazendo teste com rato. Tem um que coloca os bichinhos numa caixinha com duas portas aí. Diante de cada porta tem uma recompensa, tipo uma comidinha qualquer, mas numa delas, além da recompensa, tem uma armadilha. Passou pela porta, choque. Aí o rato passa uma vez, toma choque, passa duas, passa algumas vezes, aí uma hora ele para porque dói. Não é reflexão, dói. Será? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter feito elevado a menos um aí, cara. Então se você tem um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Flávio Bolsonaro é corrupto, bandido, está envolvido no escândalo do Banco Master. A gente sempre avisou que Flávio Bolsonaro não pedia a prisão de Alexandre de Moraes, não pedia a prisão de Dias Toffoli, porque ele também estava envolvido. Primeiro, foi com a operação daquele que era cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, que era o senador Ciro Nogueira. Agora, a interceptação do telefone de Daniel Vorcaro, feita pela Polícia Federal, mostra não só o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Vorcaro, mas também o Vorcaro mandando 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, a pedido do Flávio Bolsonaro para produzir esse filme de Jair Bolsonaro. E para finalizar, no dia 15 de novembro de 2025, quando já estavam estourando as operações contra o Banco Master, Flávio Bolsonaro manda a seguinte mensagem para Daniel Vorcaro: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Ou seja, quando já tinha estourado o escândalo, quando todo mundo já sabia que Vorcaro era bandido, o que o Flávio disse? Que sempre esteve e que sempre estará com Daniel Vorcaro, e dizendo, independentemente de qualquer coisa, ou seja, independentemente de você atrasar os nossos pagamentos ou não atrasar, ele estaria com Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro é um bandido. Acertou, miserável.